Olá, signo de Câncer. Boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, tá bom? Todos bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Angélica, eu sou aqui do canal Mensagens de Luz, Fé e Tarô. Hoje eu vou trazer pra vocês uma previsão, né, para os próximos dias aí do signo de Câncer. Eu já gravava pro canal há um tempo atrás, né, aí parei e agora estou me sentindo no momento de retornar, tá bom? A leitura é para quem é do signo de Câncer, é Sol, Lua e Ascendente. Se você gostar, para os novos inscritos aí do canal, né, sejam bem-vindos, tá? Se você gostar, se inscreve. Todos deixem um like se você achar que ressoou, né, com você. Deixa um comentário também para ajudar a fortalecer, tá bom? O canal. E é isso. Peço licença aqui para adentrar as energias de vocês. Coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não fizer sentido com você, aguarde as próximas. Em algum momento a espiritualidade vai falar com você, tá? E pense que vocês aí do outro lado são muitos, né? E a espiritualidade sabe exatamente para quem falar e quando falar, tá bom? Então, tenha paciência, tá? Se não for, joga pro universo, vai servir, certamente vai servir para outro que precisa, tá bom? Não sejamos egoístas, tá? Então, signo de Câncer. Vou usar esse aqui hoje, tá? Cortando. Câncer. A energia de fundo vem um 10 de espadas, tá? Vamos lá. Peço licença para adentrar as energias do signo de Câncer. Qual a mensagem para esse momento, os próximos dias? O que o signo de Câncer precisa saber? 2 de espadas. Um momento de paralisação, né? Rei de espadas. Vocês estão muito mental aqui, né? Momento de dúvida também, de indecisão. Cavaleiro de espadas. Ui. Caiu um 6 de paus. Só um minutinho, gente. Eu não vou pausar o vídeo, não. Aqui, ó. 6 de paus. Interessante. Dez de espadas com a carta da força. No fundo, 6 de paus. Enforcada. Engraçado que ela quase virou e agora ela realmente veio. Pagem de paus. A última linha, opa. 8 de copas. De ouros, 4 de espadas, tá? Energia de base aqui do fundo do deck, a gente tem um 10 de espadas com a carta da força, tá? A energia geral, podemos considerar aqui que vocês passaram por um período complicado na vida de vocês. Gente, é importante que vocês saibam que tudo que a gente coloca assim na mesa, cada um passa de uma forma e com uma intensidade diferente, tá? Então, eu vejo um período difícil. Que para alguns vocês passaram, saíram, para outros vocês estão prestes a sair, tá? Tenho sabedoria para entender o que eu quero passar, tá bom? E a carta da força, né? Que é uma carta de força, de resiliência, de você suportando os desafios, né? As questões da vida, por mais pesadas que fossem, né? E também eu sinto como se isso tivesse tornado você mais forte. Como pessoa, como ser humano, fortalecido mais você em questão da espiritualidade, no seu espírito, no seu interior. Fortalecido mais o seu emocional, o seu psicológico, o seu mental. É como se você tivesse saído, porque nós temos um 6 de paus aqui, né? Então, de uma certa forma, se você ainda não tá vibrando nessa energia, é como se você fosse sair vencedor. Entende? Houve muito controle aqui. Seja lá o que tenha sido, né? Pode ser um peso mental, pesos de responsabilidades. Pode ser situações mais extremas. Sim, pode. Todo mundo passa, todo mundo tem
Para todas as cartas que tem no tarô, todo mundo passa por situações assim em um momento ou outro da vida. É normal, acontece. Né? Mas também o 10 de espadas representa o fim deste ciclo, entende? Aonde eu quero chegar. E eu vejo uma energia muito assim, para o signo de câncer, de estar mais forte. Eu vejo uma energia de fortalecimento. Que apesar das adversidades, você conseguiu ou vai conseguir aqui sair vitorioso, sair fortalecido de algo. E assim, é uma situação que eu vejo muito no mental aqui, porque a gente tem muito naipe de espadas, que talvez de paralisação, de dúvidas, de estagnação. Que normalmente o 2 de espadas fala disso. De ter que tomar decisões. Que você meio que não tem muito assim pra onde correr, muito o que fazer. Simplesmente o negócio tá ali e você tem que, sei lá, dar um jeito, não sei. Ou às vezes não há o que fazer. É o 2 de espadas aqui. Né? Mas tem um rei de espadas. Essa energia do rei de espadas, ela pode estar falando de um direcionamento de alguém, né? De uma pessoa na tua energia que deu uma mexida na situação, que desenrolou um pouco as coisas. Tem uma coisa assim nesse sentido. Ou devido a essa carta da força, lembra que eu falei da questão do fortalecimento? Eu vejo você aqui que você acabou saindo desse período de estagnação e se movimentou, ou aqui, de certa forma, realmente é você agindo com mais racionalidade, mais esperteza, mais inteligência, mais decidido aqui sobre o que fazer ou sobre o que não fazer. Tem um senso de verdade, um senso de justiça, um senso de clareza, sabe? Aquela coisa de não sei o que fazer, então eu vou seguir por um caminho justo, que fique bom para ambos os lados, que seja certo. Pode estar representando alguém na tua energia, né? Pode ser uma energia masculina, mas de certa forma alguém que carrega uma energia de agir pela verdade, pela clareza. Olha, eu vejo que você saiu de um período escuro aqui. Eu vejo. Não tem assim muito o que fazer, né? Muito o que falar. Tá? Porque é uma energia que decide, que faz, que resolve. E como vem o 2 de espadas antes, é como se vocês estivessem paralisados e pum, o negócio andou aqui. O negócio desencadeou aqui de alguma forma. Aconteceu alguma coisa que direcionou. Que foi determinado algo, não sei, tá? Adapta. E o Cavaleiro de Espadas, que vem a questão do movimento, né? Pode perceber que aqui, ó, ele tá em movimento. Ele tá agindo. Talvez até uma coisa mais apressada. Então, aquilo que estava meio parado e estagnado, pum, de repente veio, aconteceu alguma coisa que foi determinado ali, e aí mudou toda uma dinâmica, toda uma situação. A esperteza, a agilidade aqui, a movimento, eu vejo como é que fala quando a pessoa tá determinada? Não é bem determinada a palavra. A palavra fugiu. Mas sabe quando parece que os medos, as dúvidas se esvai assim e você vai pra cima? Peita mesmo, sabe? Tem alguma coisa nesse sentido. Você fala o que você pensa, você toma uma decisão que você sabe que às vezes você já teria que ter tomado e não tomou, aí você toma. É essa energia que eu tô vendo aqui. É um impulso? É. Você tá destemido? Sim. Mas é aquele momento que vem um estalo assim na cabeça, sabe? E pum, quando você vê, você já fez, você já falou e saiu de cima do muro, né? Porque o 2 de espadas é essa questão de sair de cima do muro, tá? Aí, a gente vem na segunda linha, que é um 6 de paus, né? O 6 de paus é a carta da vitória, do reconhecimento público, né? De você ter passado por períodos mas que de certa forma te fazem você sair vitorioso dessa situação. Vitorioso num senso de justiça, que nem eu falei, porque a gente tem um rei de espadas aqui, né? Num senso de verdade, de sabedoria, de agir pelo que é certo. Ou alguém direcionou e determinou alguma situação pra você.
Você tomou coragem pra algo aqui. Cara, eu vejo assim uma energia de você fez o que deveria ser feito ou tudo aconteceu da forma como deveria ter acontecido. Tá? O seis de espadas, o seis de paus, né, que veio aqui, veio seguido da carta do enforcado. Talvez aqui a energia esteja falando pra você que é o momento de você parar e olhar essa situação de uma outra forma. Né? Que normalmente o enforcado é você olhar por um outro ponto de vista, por uma outra ótica. E assim, faz muito sentido porque a gente tem um rei de espadas que tá logo abaixo dessa carta, entende? Lembra que eu falei? Vem alguém com uma visão determinada que vai te abre o olho sobre algo. Te alerta, te direciona, fala pra você a forma correta como você deve agir, como você deve fazer. E faz sentido com a carta do enforcado, porque de certa forma você passa a olhar isso. Tipo, sabe aquele momento que a gente pensa assim, pô, meu, a pessoa vem e fala alguma coisa pra você, um exemplo. Alguém vem e te fala alguma coisa. Que calha com o teu momento de vida, com alguma coisa que você tá vivendo. Aí você pega e analisa do ponto de vista da pessoa. Aí você pensa, pô, não é que essa pessoa tem razão? Entende? Basicamente é isso. Aqui também você vai passar a entender, quando essa vitória chegar, né? Esse seis de paus, que é a carta da conquista, da vitória, enfim, chegar. Você vai aqui entender o porquê que você passou por tudo que você passou. Porque a carta do enforcado também, ela fala de um tempo de pausa. Sabe aqueles momentos que você não sabe muito bem, que você não tem muito o que fazer? Que também que calha com a energia dois de espadas? Você não tem muito o que fazer a não ser observar, a não ser ficar na sua. A ficar em... porque também é uma carta de paralisação, estagnação, né? Não tem muito o que você fazer a não ser você contemplar o que tá acontecendo. Deixar aquilo passar, que é uma fase que tem que acontecer, não há muito o que fazer. E também é uma carta que fala de sacrifício, né? E que também calha com seja de paus, né? Porque antes de você alcançar uma coisa muito grande que é importante pra você, tem um momento de preparação antes, né? O tempo de espera, a maturação, as coisas que às vezes não saem da forma como a gente pensa. Eu não sei não se alguns aqui não deram um passo importante, tá? Tiveram coragem, né? Deram um passo importante, porque nós temos um cavaleiro de espadas. Entende? E saíram de uma situação de estagnação, tá? Porque a gente tem aqui, seguido da carta do enforcado, o página de paus, né? Tá vendo? Tá vendo que após esse período turbulento que eu citei, essa fase, seis de paus enforcado ou página de paus, ou seja, é um momento em que a energia muda, tem uma mudança de energia, entende? Você sai de um ponto e vai pro outro, é basicamente isso. Então o página de paus, ele traz aquela energia do entusiasmo, tipo, do frio na barriga, do querer explorar algo pra ver no que vai dar. Você sai daquele período de observação, de não fazer nada, e você começa a se movimentar. Então cavaleiro de espadas, página de paus, energias que falam de você avançando, de você caminhando, de você fazendo as coisas acontecerem. O que é positivo, tá? Na última linha, a gente tem um 8 de copas, seguido de um 5 de ouros. E é bom o 8 de copas ter saído primeiro, porque é como se, de certa forma, agora você vai abandonar, deixar para trás algum tipo de situação que não estava mais te satisfazendo ou te preenchendo. Assim, eu vejo que para alguns pode ser até puro comodismo, sabe? É como se, de repente, você não quisesse fazer algo aqui que, de certa forma, seria importante para você, entende? Aí parece que a pessoa se cansa, aí chega uma hora que vem, assim, um estalo e você vai e faz. É uma energia dessa que eu tô sentindo, sabe? Então eu vejo o 8 de copas, deixando pra trás um período mais de instabilidade, de falta de preenchimento emocional, de um vazio existencial, e indo em direção a algo. Então, assim, é como se o jogo tá falando, 10 de espadas aqui no fundo, tem o enforcado, tem o 2 de espadas, tem o 8 de copas, então é como se você estivesse
saindo de um período difícil, complicado, porque nós temos aqui um 5 de ouros também. Sabe o que eu tô sentindo? 4 de espadas é como se agora você pudesse descansar. Entende? Agora você, de certa forma, também até vai ter mais clareza, porque o 2 de espadas ele pode falar de uma desconexão com a intuição. Entende? Agora você vai ter mais clareza, mais discernimento sobre o caminho que você deve seguir. Que de certa forma aqui os caminhos poderiam estar aqui um pouco fechados, tá? É possível que seja isso. Mas sabe quando às vezes a gente olha e a gente não enxerga? Ou a gente não quer olhar para aquilo, ou a gente não quer acreditar, ou a gente vai empurrando com a barriga as coisas? Entende? Então, assim, eu vejo saindo de um período de instabilidade, enfim, adapta, tá? De algo que não te preenchia, de uma situação que não estava mais favorável. E você indo, tomando uma decisão de seguir, indo em frente. E essa decisão de ir em frente, ela tira você de um período de falta, de escassez. Um período de solidão, de se sentir sozinho no escuro. De que nada me preenche, sabe? Tem isso. E o 4 de espadas eu considero uma carta boa, porque fala de um momento de descanso, de paz, da questão do mental, entende? Talvez aqui o signo de câncer vai conseguir respirar melhor, né? E também traz um certo entendimento de tudo que te aconteceu, de tudo que você passou, né? E de certa forma você vai entrar numa nova fase aqui, porque a gente tem o 6 de paus. Às vezes aqui alguns vão até se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Por que demorou tanto pra eu tomar essa decisão? Às vezes uma coisa que tava ali bem na sua frente, sabe? Só que a gente evita olhar. Tem uma energia dessa nesse sentido, sabe? Eu vejo que emocionalmente falando, mentalmente falando, né? Vamos usar esse termo, mentalmente falando, financeiramente falando também, psicologicamente falando, você agora vai respirar um pouco melhor. Entende? Mas tudo parte de um impulso aqui. Tá? Que é da primeira linha. Tudo parte de um impulso, de uma ação, de um movimento também. Tá? Olha, gente, não tem assim muito mais o que falar. Eu vou falar somente aquilo que tiver vindo, tá? Não vou aprofundar tanto assim. Espero que tenha feito sentido aí pra alguém, tá? Aguardem pra novos vídeos aí, pra gente ver se a energia muda, pra trazer mais direcionamentos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?